Oi pessoal, então mais uma vez aqui, né? Só que de forma síncrona. É engraçado, a gente começa a gravação e passa a bexiga da moto, claro, né? Mas enfim, o importante aqui é que a gente vai ver o conteúdo, né? E deixei esse momento de forma síncrona gravada, lembrando que no nosso próximo encontro poderemos discutir o que nós estamos falando aqui neste momento, né? Então, continuando dentro da nossa disciplina de auditoria em saúde, vou deixar aqui os slides para que a gente já comece a acompanhar um pouco, certo? Esse material, né? Então tá aí para vocês, ó. Então a gente vai continuar a disciplina de auditoria. Então vamos discutir um pouco sobre questões éticas de auditoria, com um pouco mais de questão de legislação de auditoria, um pouco relacionado a contratos, contratualização. Então a gente vai ver um pouco mais à frente aí já do que a gente já viu nessa primeira aula, né, que provavelmente a gente chegou aí nessa toda essa parte introdutória, né, de auditoria, né, o que é, como é que ela se dá, como é que ela se caracteriza dentro do público e do privado, e a gente continua essa discussão aqui dentro dessa aula, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu colocar aqui para a gente, né, já ver. Então, com relação à postura ética, né, do profissional em atividades de auditoria, gente, o que a gente precisa considerar nesse sentido? Então vamos lá, vamos prestando atenção, certo? Então é super importante, né, essa questão ética, como nós auditores precisamos nos portar quando a gente está falando de questões éticas. Então, primeiro de tudo, quem está em atividade de auditoria precisa, né, ele necessita estar obrigado a manter sigilo e privacidade, tá bom? Então, isso é importantíssimo. Professor Theo, mas assim, aqui a gente discute alguns casos que você já participou. Claro, aquela mesma questão judiciário transitado e julgado e divulgado, né? Então, são situações que já passaram por todo o processo, inclusive, né, elas estão a público para que a gente possa ver, certo? Então, essas situações eu posso trazer para vocês, mas se eu tivesse hoje no momento enquanto auditor e eu estivesse em uma situação de auditoria, eu não poderia chegar aqui para vocês e estar falando sobre a auditoria que eu estava realizando naquele momento. Isso é antiético, tá bom? Bem, então olha só aí. Que vierem constatar, certo? Então, eles estão obrigados a seguir a Constituição Federal, Código de Ética de um servidor público, certo? No caso daquela pessoa em exercício privado, ele tem aquelas responsabilidades éticas da própria instituição e o próprio Código de Ética de sua categoria profissional. Então, são 3 pontos aí que o auditor ele precisa estar sempre ligado, né? Então, se eu sou servidor público, eu tenho uma Constituição ali do servidor federal, o Código de Ética lá do servidor público estadual, municipal. Se eu sou da área privada, eu tenho uma conduta ética da minha instituição, né? Eu tenho também código de ética, né, da minha categoria profissional, enquanto enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, enfim, certo? Então eu tenho a minha conduta ética a ser seguida, certo? Então o auditor ele está ligado sempre a essa questão ética. Não é porque não existe um código de ética da profissão, formação auditoria que eu vou fazer do jeito que eu quero, não. O auditor ele está ligado a diversos códigos de conduta, é muito mais do que dos outros profissionais, ele tem que seguir isso à risca. Não é que os outros profissionais não tenham que seguir à risca, mas ele, além de seguir, ele tem que estar sempre antenado em qualquer ação que ele vai realizar, tá bom? E aí esse profissional, ele precisa estar conduzindo as suas ações no aspecto do sigilo, como a gente já comentou aqui, evitar ações em que ele possa ser imperito, não tenha perícia para realizar, né? Ele possa ser, ele vinha a ser imprudente, né? Ou seja, vai fazer as coisas, né? E ele não saiba fazer aquilo ali, vai fazer porque, né? Inventa de fazer sem qualquer zelo na sua atividade, ou negligente, ele sabe que precisa fazer alguma coisa, ele vai acabar não fazendo aquilo ali, né? Então evite atos de imperícia, imprudência e negligência. Faça aquilo que você realmente sabe, aquilo que você deve e aquilo que você precisa fazer. Bom, tenha sempre responsabilidade pelo seu ato profissional, né? Então qualquer coisa que você vá realizar, você vai responder por aquilo.
Né? Então lembrem-se, até hoje eu tenho um material guardado de auditorias que eu realizei, porque a qualquer momento eu posso responder por aqueles meus atos enquanto auditor naquele período. E eu preciso ter toda a minha documentação amparada para isso. O professor Thelma já faz mais de 10 anos, né, que isso já aconteceu. Você hoje está em 2021, eu comecei a realizar minhas ações de auditoria em 2010, então já vão fazer 11 anos. Tá, mas já passou 10 anos, e aí? Mas eu ainda guardo algumas documentações, a qualquer momento eu posso ser chamado, certo? E aí, os manuseios de documentos, cuidado com o manuseio de material, certo? A gente não pode, só porque somos investidos no cargo de auditor, a gente vai sair manuseando material de qualquer jeito. A gente precisa ter zelo por aquilo que a gente manuseia, por aquilo que a gente trabalha, seja um prontuário do paciente, seja documentação da instituição, certo? Seja materiais de uso pelo centro cirúrgico, seja livros de registro do hospital. Então, qualquer desses tipos de documentos a gente precisa ter zelo, precisa manusear de forma correta. Não é porque eu sou auditor que eu simplesmente olho a informação que eu quero e saio jogando material de um lado para o outro, como muitas vezes pode acontecer e já havia acontecendo. Ok, pessoal? Então, lembre-se desses norteamentos da conduta profissional: sigilo, evite atos de imperícia, imprudência e negligência, tenha responsabilidade pelos seus atos e realize o manuseio de documentos de forma adequada. Com isso, você já vai seguir, certo, boa parte de uma boa conduta ética enquanto auditor. Bom? Né? E aí só algumas questões legais, né? Então, só o decreto 171, ainda de 94, ele fala sobre a questão do auditor, que ele precisa ter dignidade, decoro, zelo e eficácia como princípios morais recomendados às atividades de alguém que está em ações de auditoria. Né? Então, aí mais alguns princípios morais que são adicionados àqueles que a gente já conversou. Né? E aí um pouco ainda da parte pública, ele deve primar pela ética. Aí vem lá, olha só, gente, esses princípios aqui eu quero que vocês lembrem: integridade, prudência, zelo profissional e responsabilidade social. Então lembrem-se desses princípios, certo? Eles são fundamentais, tá bom? Para que a gente possa seguir no processo de auditoria de forma ética, de forma íntegra, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos falar um pouco aqui, ó, com relação à integridade, né? Então, esse servidor público, ele na função, né, na função dele de auditor, ele deve restringir-se aos limites do interesse público aí, certo? Ou seja, é a questão do serviço público em que suas ações devem estar pautadas. Ele não deve se restringir a interesses de outras pessoas ou de terceiros, certo? Ele não pode se deixar influenciar por qualquer fator que seja externo ou estranho àquela ação que ele está realizando. Tá bom, gente? Então, tipo, eu não posso, botar aqui pra mim, gente, eu não posso de jeito nenhum, só ajeitar aqui, pessoal, eu não posso de jeito nenhum, certo, gente, em nenhum momento, um momentinho, pronto, eu não posso em nenhum momento, pessoal, dizer que fulano chegou para mim e disse que eu fizesse isso na minha auditoria. Ciclano chegou para mim e disse que fizesse isso na minha auditoria. Então acho que eu vou mexer aqui, porque eu acho que isso... Não. O auditor ele tem que ser muito certo nas suas ações. Por isso que a gente fala que o auditor ele precisa ter muito claro o que ele vai fazer para que ele não possa se deixar levar por qualquer influência externa. Certo? Então, lembre-se bem disso, certo? Então, o auditor, aqui eu coloco na função do servidor público, mas isso, a ação do auditor está até no serviço privado, certo? Então, ele não pode se deixar influenciar por fatores estranhos. E isso é muito comum acontecer, certo? O auditor passar por esse tipo de influência, né? As pessoas quererem influenciar na sua atitude enquanto auditor, tá bom? Então, vamos voltar para lá, para os nossos slides, certo? Então, ele
Inclusive, olha só aqui uma coisa importante, a questão dos conflitos de interesse, né? Olha aí. Então, imagine só se eu tenho um conflito de interesse dentro daquela ação de auditoria, eu tenho que pedir, eu tenho que alegar suspeição e pedir para me ausentar daquela ação de auditoria. Até eu, como assim? Vou dar um exemplo para vocês, né? Em uma situação de auditoria eu participando, o nome de uma das pessoas que estavam sendo auditadas parecia o nome de alguém da família da minha esposa. Então, na mesma hora, eu aleguei suspeição, entreguei o processo até que fosse revisto por outra equipe de auditoria que aquela pessoa que estava envolvida, eu não tinha nenhuma ligação. Quando foi visto que realmente eu não tinha nenhuma ligação com aquela pessoa que estava naquele processo, então eu pude retornar para aquele processo, certo? Mas na mesma hora eu precisei alegar suspeição, tá bom? Então, vamos lá. E aí, gente, a questão do sigilo, né? A gente já conversou, né? Então, sigilo. Precisamos manter sigilo nas nossas ações, certo? Então, não vou sair daí falando para todo mundo, para tudo, as minhas ações de auditoria, certo? Então, não é qualquer pessoa que chega, pergunta e eu vou sair aí falando o que tinha dentro daquele processo de auditoria, certo? Então, é necessário que haja uma autorização para que alguém que possa solicitar informações, ele possa receber informações daquele processo em andamento. Não é qualquer pessoa chegar e pedir vistas ao processo de auditoria que a gente vai chegar e vai estar mostrando certas informações relacionadas àquilo ali, tá bom? Então, somente após concluído o processo é que a gente vai ter a abertura daquela resolução daquelas atividades de auditoria, ok? E aí o zelo profissional, eu já conversei um pouco com vocês, certo? Então, gente, vocês percebem que tem muito servidor público, mas isso é na ação do servidor público ou privado, certo? Então, neste caso, toda ação que você realiza, certo? Você tem que realizá-la de forma bem feita. Exemplo disso, voltando aqui para mim, exemplo disso, gente, é quando eu vou realizar uma ação de auditoria e eu não faço uma preparação adequada, não faço uma verificação adequada. Se eu não faço um processo de auditoria com um zelo profissional adequado, eu tenho uma auditoria fadada a ser uma auditoria fraca, uma auditoria sem evidência adequada, certo? E isso traz muito prejuízo, tá bom? Então, lembrem-se de que o zelo profissional dentro das suas ações, ele é muito importante, tá bom? Então, voltando aqui, né? Então a gente tem aí, olha só, servidor na função do auditor deve aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização de seus trabalhos, certo? Então ele precisa fundamentar bem todo o trabalho de sua auditoria. E aí a gente tem a responsabilidade social, em suma, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui, certo? Qualquer ação de auditoria que você faça, tanto faz público ou privado, certo? Prestem atenção nisso. Essas palavras que eu estou falando é para quem estiver na sua atuação enquanto auditor, gente. Então, público ou privado, não importa, certo? O que você está fazendo é por um bem social. Como assim, então? Mas eu trabalho no setor privado, ele precisa ganhar dinheiro. Sim, mas tudo que você faz é para melhorar a governança da instituição. Você não tem que estar trabalhando para auditoria pensando em vou fazer arrumadinhos. Deixa eu voltar aqui para mim, gente. Você não tem que estar pensando em vou trabalhar na auditoria para fazer arrumadinhos para que a instituição ganhe dinheiro. Não, eu vou fazer auditoria para que haja uma governança adequada, para que o local se governe de forma adequada, para que haja um compliance, certo? E com relação a isso, eu tenha uma instituição que caminhe eticamente, legalmente de forma correta e ofereça uma assistência adequada a quem precisa. Isso é a fundamentação da auditoria, certo? Então essa responsabilidade social, ela é para quem está no cargo de auditor, tá bom? Então vamos seguindo. Lembrem-se que a gente vai ter, certo? O momento assíncrono para que a gente possa tirar dúvidas, certo? Possa tirar dúvidas, se não ficou uma coisa clara aqui, aí vocês retomam, tá
bom? Bem, esses aspectos legais, né? O que a gente tem aqui com relação aos aspectos legais de auditoria? São algumas legislações. A primeira delas é a Lei 8080, certo? Provavelmente vocês não leram ela completa, mas a própria Lei 8080, ela já trazia ela já previa aqui, ó, previa a criação do SNA. Ela já previa que iria ser criado instâncias de gestão, certo? Para acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde. Então, olha só. Então, o primeiro marco legal da auditoria estava lá no SUS. Cara, o setor privado já existia? Claro. Nesse período, a saúde já poderia ser vendida, algumas formas de cooperativa já estavam começando a surgir aí em 1990, então a auditoria era necessária. O setor privado também já começava a trazer uma forma de controle muito mais rudimentar, muito mais de forma contábil, sem considerar uma amplitude maior. A área da saúde ela estava se entendendo, interagindo ainda, ou seja, essa parte da... Voltar para mim de novo, né? Vocês estão me vendo muito pequenininho. Voltar nessa questão do custo, da contabilidade, tudo isso para dentro da área da saúde, né? Então unir essas duas coisas dava trabalho e aí é que estava começando a surgir, né? Então nesse período o público já começa a ter as suas ideias de controle, né? E o privado também, só que cada um engatinhando, né? Então eles saem de uma mesma vertente, cada um segue uma linha, certo? E hoje a gente tem esses setores se aproximando um pouco, tá bom? Seguindo aqui, vamos lá. Bem, a gente tem aqui, posterior a isso, certo? A gente tem a lei, né, 8689, certo? Então, ele traz uma regulamentação no âmbito do SUS, né? Então, a gente já tem em 1993, regulamentação do âmbito do SUS, então a gente tem aí uma criação aí dentro do Sistema Único de Saúde, realmente do Sistema Nacional de Auditoria, ou seja, no SUS já fica regulamentado, né, um Sistema Nacional de Auditoria, já começa a funcionar, né, de forma reconhecida. E no privado, é o que vai acontecendo. No privado, aí a gente já começa a ter uma aproximação com a questão do controle de qualidade, mas no privado ainda há uma dificuldade muito grande de trabalho, porque não há o SUS já tinha uma unificação, começava a surgir a unificação de suas tabelas. E dentro do privado, até hoje agora o pessoal está se organizando melhor, né? Mas é reconhecido até que eles tiveram muito trabalho, porque cada cooperativa tinha sua forma de trabalhar, né? Cada cooperativa, plano de saúde, cada hospital, então isso dificultava muito a forma deles trabalharem como um organismo único, né? A ANS ainda em vias aí de formação, né? De trabalhar, de ajudar a controlar isso, certo? Então, a gente ainda tem essa dificuldade aí no setor privado, mas eles já começavam a tentar controlar seus custos já. Isso, aí por isso que a gente tinha uma questão muito voltada para a parte da contabilidade, porque esse processo estrutural de pensar como trabalhar o PME, como uniformizar procedimentos, então isso ainda era muito rudimentar dentro do setor privado. Bem, aí eu vou pular este normativo, que a gente vai discutir lá na frente, mas aqui é um normativo, uma portaria, que ele justamente, depois dele, começa a organizar o que é a auditoria, o que é controle, o que é avaliação, mas a gente vai discutir isso num momento específico, tá bom? Mas depois lá, certo? De 93, a gente chega a 95 com o decreto 1651, que aí o que acontece aqui? Não já foi regulamentado, então agora esse Sistema Nacional de Auditoria ele começa a ser instituído no nível federal, estadual e municipal, né? Agora a gente tem uma estruturação mais adequada em cada nível de governo, ou seja, o município federal tem lá suas ações, o estadual tem lá, e lá vai ter suas ações, e o municipal lá vai ter suas ações, certo? Eu vou deixar até
o linkzinho desses normativos para que você possa acessar, dar uma olhada, tá bom? Não precisa ler de cabo a rabo, certo? Normativo a gente consulta e vai aprendendo com o tempo, tá bom? Aí vamos lá então, gente. E a gente teve diversos outros, né? Como por exemplo, em 2002 a gente teve a portaria que instituiu o SISAUD, que é um sistema, né, informatizado de auditoria do SUS, que até hoje, olha só, gente, em 2002 a gente já tinha. Volta para mim de novo aqui, né? Em 2002 a gente já tinha um sistema informatizado para fazer nossos relatórios de auditoria. Hoje, 2021, a gente ainda briga para que todos os sistemas de auditoria utilizem para formar um bom banco de dados, né? Então olha só a dificuldade que a gente tem até hoje ainda para trazer, né, boas ferramentas, e a gente ainda tem uma dificuldade. Isso, quando a gente coloca em paralelo com o sistema privado, aí a gente inverte. Nesse quesito, o sistema privado ele já é bem mais à frente. Por quê? Porque eles são ávidos por trabalhar com formas de controle de sistemas, né, informatizados que auxiliam no processo de auditar. Tá bom? Então, vamos passar aqui. Aí, olha só, 98. Chegamos em 98. Quem surge em 98? A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? E aí, normativo legal, olha só o que ele faz. Planos e seguros privados de assistência à saúde. Depois, lá no final, no último módulo, eu vou trabalhar um pouco de saúde suplementar com vocês, certo? E aí vocês vão ver que a ANS, certo? Ela trabalha especificamente a parte de saúde suplementar, né? E aí o público entra, né, entra para organizar essa saúde suplementar, né? Então a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela vem para regulamentar, e algumas pessoas acham que não, mas é para auxiliar o sistema privado na sua padronização, na sua cobrança, na sua forma de incorporação de novas tecnologias, e com tudo isso a partir da ANS. Vamos discutir um pouquinho mais lá na frente, tá bom? E aí, um pouquinho mais, lá em 2016, né, então a ANS ela já traz aí, olha, dispõe sobre os parâmetros e procedimentos de acompanhamento econômico e financeiro dessas operadoras desses planos, e até o monitoramento do mercado da saúde suplementar. Em 2016, há pouco tempo, começou a ter esse monitoramento. Quando você abre hoje, eu vou adiantar um pouquinho, mas quando você abre hoje a ANS, você vê lá que até a gente já tem hoje, né, lá, vou botar aqui para mim, a gente já tem até um painel, um dashboard lá de acompanhamento, uma sala de situação da saúde suplementar, o que eles não tinham. E era difícil trabalhar essa uniformização.